E aí, sétimo ano, tudo bem? Gente, hoje a aula é para a gente dar uma introduzida na questão do reino animal. Por quê? Semana passada a gente terminou a parte de botânica das plantas, e eu vou só falar com vocês o início do reino animal, meio que para a gente se preparar para as próximas aulas depois que isso tudo acontecer. Então vamos lá. Personagens famosos aí do reino animal. Olha só que legal. Qualquer filme que a gente veja, né, tem alguém aí do reino animal. Então no filme aí Ice Age, né, Era do Gelo, tem o Mamute, que é o Manny, o Scratch, que é o Esquilo, o Diego, que é o Tigre Dente de Sabres, e o Cid, que é o Bicho Preguiça. Né? Alguns bichos a gente não tem mais hoje, né? Já estão extintos. Mas enfim. Então olha só, esse slide aqui eu acho que é um dos principais, porque ele fala das características gerais do reino animal. Né? Quais são as características que os animais têm, né, que fazem eles serem animais, assim como aquelas que a gente viu lá das plantas, tá? Então olha aqui, ó. Diferente das plantas, a maioria dos animais se locomovem para a obtenção dos nutrientes e possuem um complexo sistema nervoso que permite a busca e a localização de alimentos. Então repara que as plantas elas eram autótrofas, né, autotróficas. Elas faziam o próprio alimento. Os animais isso não vai acontecer. Os animais vão precisar de alguma maneira, uma parte deles pelo menos, se deslocar para conseguir pegar o alimento, tá certo? Ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolveram adaptações para a sobrevivência nos mais diversos ambientes. Sim, porque a gente tem animal aquático, a gente tem animal que voa, tem animal terrestre, tem animal de tudo quanto é jeito, né? Então eles sofreram várias adaptações para conseguir sobreviver nesse ambiente. Então algumas características, ó. Os animais são organismos pluri ou multicelulares, tá? Não tem animal que é unicelular. Todos os animais têm mais de uma célula. Os animais são eucarióticos, ou seja, a célula tem organização nuclear, né, a membrana nuclear, tem as organelas, é tudo organizado, tudo bem bonitinho. Os animais são heterotróficos, o que quer dizer que eles não produzem o próprio alimento, foi o que a gente falou. Eles vão ter que ir atrás de alguém para se alimentar, de algum outro ser vivo. Os animais têm adaptações necessárias para sua proteção e a maioria possui tubo digestório, órgãos sensoriais, sistema nervoso, né? Isso já é uma característica deles. A maioria, alguns ainda nem tem tanto. E aí a gente vai ver aqui como que o reino animal pode ser dividido, tá? Geralmente a gente vê isso com muito mais calma. Mas a ideia aqui, como esse ano a gente está fazendo algo bem mais light, é só a gente conhecer o filo e conhecer os exemplos. Né? Acho que isso vai ser um pouco mais interessante. Então a ideia da aula de hoje é eu passar por cada filo e ir falando os exemplos e as principais características. Depois a gente vai ter aulas específicas de cada um desses grupos, tá? Então vamos lá, olha só. O primeiro grupo são os poríferos, tá? Os poríferos reúnem as esponjas, por exemplo, Bob Esponja. Bob Esponja é um animal, é um porífero, né? A esponja, a esponja do banheiro, a esponja lá da cozinha, não, gente. A esponja é essa daí, o animal, né? A esponja é um animal aquático, muito simples, não tem órgão, não tem tecidos, né? Ela vai ter o corpo perfurado por pequenos poros que conseguem se regenerar. A maioria vive no mar, em águas costeiras, rasas e quentes, geralmente associado à comunidade de recifes e corais. Uma coisa interessante das esponjas é que elas são sésseis, elas são fixas, elas não se mexem. Elas ficam ali se movimentando e tal, pegando o alimento através do que a água traz, enfim. Então, porífero e esponja. Ok? Esse é um filo, é o primeiro, é o mais simples. Depois dos poríferos, a gente vem para os quinidários, que reúnem quem os quinidários? Os corais, as caravelas e as anêmonas do mar. Tipo onde o Nemo mora, a anêmona do mar, né? Algumas espécies são fixas e outras nadam. Por exemplo, aqui não está escrito, mas a água-viva também é um quinidário. A água-viva é fixa? Não, ela se mexe, né? Então também é um quinidário. Geralmente a estrutura do seu corpo é mole e gelatinosa. Os quinidários são conhecidos por causarem queimaduras dolorosas, pois apresentam uma célula característica, o quinidoblasto, que tem substâncias que irritam a pele. Pô, tu sabe isso. Quando encosta na água-viva não arde, não dói? Né? Como se fosse uma substância de uma estratégia de defesa, né, do corpo aí dessa água-viva, tá certo? É o quinidoblasto que a gente chama, né? Então água-viva, anêmonas, corais fazem parte do grupo dos quinidários. Depois a gente tem os vermes achatados, que são os plateumintos, né? Como a planária, por exemplo, que é esse bichinho aí bonitinho, né, que tem um olho meio tortinho.
E tem outros protelmintos que são aqueles que causam doenças na gente, como a tênia, o esquistossomo, né? A tênia é conhecida como solitária também, tá certo? Tá ok? Então é algo bem interessante aí da gente pensar, tá? Outro grupo de vermes são os nemateumintos, né? Os nematódios. Que qual é a diferença? Os protelmintos, né? A tênia, ela era achatada. Aqui, no caso dos nemateumintos, é um verme que é cilíndrico, né? Tipo a lombriga, por exemplo. Olha a lombriga aí, o ascaris. Ele é cilíndrico, ele não é achatadinho, né? Então eles causam várias doenças, tanto em plantas quanto animais. Vivem em água doce, salgada, terra úmida. E os principais representantes são as lombrigas, os ancilóstomos e as filárias. Todos são parasitas, né? Todos causam doença na gente. Então a lombriga, né? Tua mãe fala, tá com lombriga. A lombriga é um animal pertencente ao filo dos nemateumintos, tá certo? Depois a gente vai para os moluscos. E olha que legal, os moluscos têm vários tipos de animais. Geralmente, a característica dos moluscos é que eles têm o corpo mole, por isso que o nome é molusco, né? E alguns têm uma concha que vai proteger. Então, quem são os moluscos? A gente tem os caramujos, mexilhão, lesma, polvo, lula, né? A própria ostra é um molusco, né? A ostra não tem uma conchinha, não é isso? O mexilhão também tem, né? Além de ter o corpo mole, tá? Então moluscos são animais de corpo mole, tá? O polvo e a lula também são moluscos, tá certo? Depois dos moluscos, olha só como é que cada nome de filo talvez lembre a gente uma característica, porque os anelídeos eles têm o corpo dividido em anéis, que a gente chama. É um corpo segmentado, cada partezinha do corpo dos anelídeos é como se fosse um anel, né? Então olha só, os anelídeos são os animais que apresentam como característica principal o corpo formado por anéis. Os principais representantes são quem? Sanguessuga e a minhoca. Repara que tem vários anezinhos, tá certo? Que vão representar o corpo desse animal aí também. São os principais representantes. Depois dos anelídeos, a gente vem para o maior filo, que tem mais representantes, mais animais, que são os artrópodes, tá? As principais características dos artrópodes é o fato deles terem patas articuladas, apêndices articulados, né? O fato deles terem um exoesqueleto, um esqueleto do lado de fora, que deixa mais rígido o corpo deles. E os artrópodes, eles são divididos em 3 outros grupos, que são os crustáceos, como camarão, lagosta, tatuzinho de jardim, os quelicerados, que você pode chamar de aracnídeos também, como as aranhas, os ácaros, carrapatos, escorpiões, e os insetos, né, que são os maiores representantes do filo dos artrópodes. Mosca, abelha, barata, mosquito, né, louva-a-Deus, enfim, vários insetos diferentes. É realmente o maior filo, né? Os artrópodes constituem o maior filo. Dentro desse filo, o maior grupo são dos insetos, porque a gente tem vários insetos, né, espalhados pelo mundo inteiro, tá certo? Depois dos artrópodes, a gente vem para o último grupo de invertebrados, que são os equinodermos, que são animais exclusivamente marinhos e cuja principal característica é o fato deles terem espinhos na superfície da pele. Espinhos na pele, tá certo? Então os representantes mais conhecidos são as estrelas do mar. Então tem a estrela do mar, o ouriço do mar, bolacha da praia, né? Serpente do mar também. Tudo isso é equinodermo. Repara que todos eles têm espinhos presentes na superfície da pele, certo? E aí, depois dos equinodermos, a gente entra no grupo dos cordados. O que são os cordados? São aqueles animais que a gente chama de vertebrados. Sabe isso? A gente vê isso lá desde a época de primário, né? Que são os animais que têm coluna vertebral, que vão ter os ossos, né? Então, os cordados, eles vão ser divididos entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Pô, facinho da gente entender isso, né? É bem mais fácil lembrar esses nomes do que os anteriores, mas a gente vai ver todos eles com calma, tá? Então, os peixes são vertebrados aquáticos, de água doce, né, ou água salgada. Tem a pele revestida de escamas e prolongamentos, né, que são as nadadeiras. Alguns peixes são ósseos, né, que são os osteíctes, enquanto outros têm o esqueleto cartilaginoso, de cartilagem.
Então tem peixe de esqueleto ósseo, tem peixe de esqueleto cartilaginoso. O exemplo de peixe cartilaginoso mais comum, tubarão. Tubarão e arraia. Tá certo? Depois dos peixes vem os anfíbios, né? A principal característica dos anfíbios é que eles têm dois modos de vida, né? Pensa nisso. Quando eles são larva, eles estão na água, ambiente aquático. Quando eles são adultos, eles vivem na terra, ambiente terrestre. Então os anfíbios são animais de quatro patas, têm a pele lisinha, sem escama e tem glândulas produtoras de veneno, principalmente alguns sapos, né, que produzem veneno. Na maioria das espécies, os animais adultos vivem em terra firme e as larvas na água. Os principais representantes são sapo, rã, salamandra, perereca e cobra cega. Tá certo? Na aula de anfíbios a gente vai aprender a diferenciar, por exemplo, sapo, rã de perereca. Tá? É bem bacana. Depois dos anfíbios chegam os répteis, são os caras que conquistaram o ambiente terrestre. A pele deles é seca, é impermeável, é bem grossa, né? A maioria deles se encontra nas regiões tropicais da Terra, exatamente porque eles conseguem aguentar esse calor, eles não precisam ficar voltando para a água, tá? O desenvolvimento dos répteis ocorre dentro de um ovo, tem uma casca muito resistente, né? E que tem um líquido ali dentro para manter o embrião úmido. E os principais representantes são as cobras, as tartarugas, os lagartos e os jacarés. Tá? A gente vai falar bastante também dos répteis. Chegando próximo aí, temos as aves, que são animais que têm o corpo coberto de penas. As aves, gente, elas têm que ter o esqueleto um pouco mais leve, para facilitar esse processo de voo delas. Tá ok? Então elas têm penas, o esqueleto mais leve, elas vão ter asas, o bico não vai ter dente, porque o bico funciona tanto como boca como mão, né? Também possui desenvolvimento embrionário, né, de novas aves dentro de um ovo. E aí tem vários exemplos de aves que você pode pensar. Avestruz, galinha, beija-flor, canário e etc. E no último, graças a Deus, chegamos na gente, né, no nosso grupo, que são os mamíferos, que também tem muita complexidade, né? Mas a principal característica dos mamíferos é a presença das glândulas mamárias, tá certo? E, além disso, a maior parte dos mamíferos tem o corpo coberto por pelos, coberto ou parcialmente, tá? Os representantes desse grupo estão espalhados por todos os ambientes, apresentando grande diversidade de espécies. Então a gente tem vários mamíferos. Mamíferos aquáticos, golfinho, peixe-boi, mamíferos que voam, morcego, e os outros mamíferos terrestres, cães, gatos, cavalos, elefantes, macacos e você, que é um mamífero, assim como eu, ser humano. Tá certo? Então a ideia foi a gente dar um passeio por todos os fios. Você não vai decorar isso agora, é óbvio. Eu sei que eu fui rápido. A ideia é só a gente conhecer quais são os fios que existem, quais são as principais características dos animais. E aí, só pra gente ir testando, eu quero que você faça como exercício de hoje, só precisa fazer o exercício, não precisa copiar o resto no caderno não, porque isso tem no livro, tá? Então, como exercício, eu quero que você dê o nome de 2 indivíduos que pertencem a cada um dos seguintes fios abaixo. Só isso, só botar o nomezinho. Ah, quinidário, pode ser esse e esse. Que nem a gente falou e a gente viu, você pode pesquisar também no livro ou na internet, tá bom? Gente, a gente se vê a qualquer momento, tá bom? Um grande beijo, um abraço e até qualquer dia.